Queridos amigos, precisamos da ajuda de todos. Nossa obra já está indo para o segundo piso. Isso é maravilhoso. Mais um ponto de luz na Barra da Tijuca, que por meio de diversas frentes de trabalho levará consolo e esclarecimento a tantos corações necessitados de Jesus. Vamos falar de alguns trabalhos que a nossa casa oferece. Os cursos que ensinam a doutrina espírita e, com isso, ajudam a entender o porquê da vida. A evangelização de crianças e jovens, orientando-os sob a luz dos ensinamentos de Jesus. Atendimento a idosos e gestantes. Apoio escolar. Trabalho com irmãos de rua. Eles são acolhidos, orientados por meio de palestras, tomam banho, cortam cabelo e fazem a barba e almoçam também. Socorro a irmãos com qualquer tipo de dependência, levando ajuda, consolo e carinho. Apoio de médicos e dentistas, que além de orientação, muitos oferecem atendimento em seus consultórios. O SEMA atua também em 2 comunidades carentes, assistindo mais de 300 famílias. Tudo isso e muito mais o SEMA oferece há 28 anos, levando conhecimento, consolo e esperança de um mundo melhor. Nossa eterna gratidão. Que Jesus abençoe a todos. Boa noite, amigos. O tema de nosso estudo, da nossa reflexão, está em O Livro dos Espíritos, Pluralidade das Existências, capítulo 4, o tema Sexo nos Espíritos. Allan Kardec formulou 3 perguntas aos espíritos dentro deste capítulo, Pluralidade das Existências. E a questão de número 200, que é a primeira questão formulada, Kardec pergunta: os espíritos têm sexos? E a resposta é não. Como o entendeis? Porque os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então, de imediato, os espíritos definiram, tendo a nossa compreensão, que os espíritos, e quando nós estamos lendo na doutrina espíritos, está sendo falado em espírito fora do corpo. Nós somos espíritos, estamos encarnados. Neste item é espírito fora do corpo. Então, tendo a nossa concepção de sexo, essa concepção que temos não existe para os espíritos. Então, podemos dizer, partimos daqui dessa concepção que o espírito não tem sexo. Então, já fica para a gente, não é tão fácil a gente compreender, porque nós temos um registro visual, nós temos uma compreensão dentro das possibilidades que nós, espíritos, possuímos de contextualizar, de visualizar, de abstrair. Vários significados nós podemos interpretar. E quando não tem sexo, nós estamos pensando, então, como é que é? Se a gente está sempre vendo homem e mulher, fica meio difícil. Mas começamos. Não tem sexo. Aí, Allan Kardec pergunta 201. O espírito que animou o corpo de homem, olha, animou, já podemos imaginar, houve encarnação, não é isso? O espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência, já estamos pensando em reencarnação, nova existência, o de uma mulher e vice-versa. Então ele fala de encarnação e fala de reencarnação. Aí nós precisamos relembrar do conceito conforme está em O Livro dos Espíritos. Aí a gente vai na questão 132, que nós vamos encontrar a informação para a gente não esquecer. A questão 132, Allan Kardec pergunta aos espíritos:
qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Olha, importante. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe. Então já começamos a perceber que a gente não reencarna ou não encarna na hora que a gente quer. A encarnação é a manifestação do amor do Criador por nós. Então a encarnação é imposição. Mas é imposição porque a gente não pode Deus impor, né, a encarnação para a gente. Mas vamos perceber que Ele impõe a encarnação com o fim de fazer-nos chegar à perfeição. Então, é uma imposição absolutamente amorosa, que a gente pode até não entender no primeiro momento, mas depois que a gente lê com atenção, a gente vai perceber a grandeza do amor do Criador. Ele pensou em tudo. E aí diz, para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto consiste a expiação. Então, a gente percebe que nós, espíritos, quando estamos na realidade fora do corpo, não existe sexo. Mas nós temos que obrigatoriamente reencarnar. Então, isso é importante ficar já na nossa visão. Na questão 166, Allan Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de depurar-se? O Espírito responde: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, estamos entendendo que temos que reencarnar, é um imperativo da lei do amor, e vamos reencarnar sempre que se fizer necessário. Aí, a questão 67, Kardec pergunta: e qual é a finalidade? A gente vai ter que encarnar, é obrigatório. E qual é a finalidade? Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? E aí ele responde da questão 68. A cada nova existência, o espírito dá um passo na estrada do progresso. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas. E na 171, Kardec faz um comentário. Todos os espíritos tendem para a perfeição. Deus lhes faculta o meio de alcançá-las pelas provações da vida corporal. Mas, em sua justiça, Ele lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir da primeira prova. Aí, com isso, a gente consegue compreender a resposta da questão 201. Vamos voltar à pergunta. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? Os espíritos respondem: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então a gente já leu que reencarnar é um imperativo, é uma imposição do Criador, é a manifestação do amor. Tem uma finalidade a reencarnação. A finalidade é a gente avançar, é a gente evoluir, é a gente alcançar o progresso. Então essa resposta, eu preciso reencarnar como homem para evoluir, ou só vou evoluir se eu for homem, ou só vou evoluir se for mulher, essa pergunta que nós formulamos, ela efetivamente já foi respondida. Nós, espíritos, quando procuramos a reencarnação, quando aceitamos a reencarnação, como somos indicados para a reencarnação, nós vamos realizar a encarnação dentro das possibilidades que temos, objetivando um único caminho, a evolução, o progresso. Então, é um recurso se valer do corpo masculino, um recurso se valer do corpo feminino. A 202, quando o errante, na questão 224,
Allan Kardec, conversando com os espíritos, estabelece o conceito de errante. Errante somos todos nós quando voltamos ao mundo espiritual, que ainda não evoluímos o suficiente, nós estamos nesse estágio de espírito errante, esperando o momento de retornar à realidade espiritual para que nós possamos experienciar o que nos faz necessário para a evolução. Olha o objetivo da encarnação. O objetivo é a evolução. Então a gente vai reencarnar? Vai. Muitas e muitas vezes. Todas as vezes que houver a necessidade. Por quê? Qual é o propósito? A evolução. Quando é que eu não vou encarnar mais? Quando eu estiver pronto, na condição de ser um espírito evoluído. E aí pergunta, quando errante, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Quando nós estamos no mundo espiritual, o que a gente prefere? A gente pode imaginar que se não fosse o amor do Criador impondo a encarnação, eu acho que a maioria das vezes nós não íamos querer reencarnar. A gente não ia querer reencarnar. Então a gente faz o quê? Escolhe o quê? E essa resposta ela é fantástica, porque ele diz o quê? Isso pouco importa. Vai depender das provas porque haja de passar. A doutrina espírita, vamos pensar, amigos, ela é extremamente libertadora. Quando a gente estuda a doutrina espírita com a finalidade de compreender o que realmente a dedicação de Allan Kardec, o amor do Criador por nós, o que os espíritos buscam em nosso favor para nos trazer informação, a gente percebe que libertação. E como é que a gente vê nessas questões da libertação? Nós não precisamos ficar preocupados se a gente tem que nascer homem, tem que nascer mulher. Nós vamos perceber que nós somos cercados de amor, assessorados pela espiritualidade, e nós vamos escolher, assessorados, nascer no corpo masculino, buscando as experiências necessárias que nós precisamos. Não é que alguém disse que nós vamos precisar. E o mais fantástico de tudo isso que eu sinto, nos liberta desse desejo enorme que nós temos de tomar conta da vida do outro, da encarnação do outro. Porque é interessante, em nenhum momento da doutrina espírita nós encontramos que nós estamos encarnados como consultores da vida alheia. É impressionante que a gente não encontra. Então, qual é a libertação? Eu não preciso me preocupar com a escolha que o outro fez, se vai nascer no corpo masculino ou no corpo feminino. E eu também começo a prestar atenção em mim para perceber a escolha que eu fiz, de estar no corpo feminino ou estar no corpo masculino. Como é que eu me situo nessa experiência? Que é importante nós pensarmos. Porque se a gente vê sucessivas encarnações experienciando, ora a gente nasce homem, ora nasce mulher, e por vezes sucessivas vezes homens, sucessivas vezes mulher, a gente pode imaginar o quanto é difícil estar encarnado, experienciando uma vivência que não era prática na nossa vida. Fomos homens sucessivas vezes. Desenvolvemos todas as características próprias do planeta que nós estamos encarnados. Nos capítulos históricos que nós viemos, porque a gente olha para a história e nós vamos observando o homem e a mulher, ao longo da história, desempenham os papéis, por vezes séculos e séculos, e nós vamos experienciando e vamos fazendo o quê? Incorporando, e por vezes gostando daquela experiência. Nós vamos gostando. Aquele comportamento, aquela cultura combina com o que eu gosto. Não nos esqueçamos do livre-arbítrio. Nós vamos identificando com os papéis. E aí eu preciso ampliar o conhecimento. Eu preciso experienciar outro papel. E aí eu escolho ser mulher. Sucessivas vezes, nessa experiência masculina, eu escolho ser mulher. Se a gente não estuda, pensa que é assim, eu escolhi, voltei, está ótimo. Não dá a impressão? Eu combinei, está ótimo. Mas se a gente comparar com a nossa vida hoje, na encarnação que estamos, tanta coisa que a gente combina, a gente ensaia, e na hora de fazer dá errado. A gente não se sente bem.
A roupa que a gente compra, experimenta na loja ou vai na costureira, está perfeita. Quando a gente bota em casa, aconteceu alguma coisa que não é a roupa que eu queria. Não é isso? A gente fica meio desencaixado. Assim é na nossa vida. Assim é na nossa vida. E cadê a libertação? É que eu começo a compreender que eu escolhi estar no corpo masculino, eu escolhi estar no corpo feminino, mas eu estou me adaptando àquela nova realidade. Nunca lembro-me de ter sido mãe e, de repente, dentro do contexto de ser mulher, estou eu grávida, vivendo psiquicamente uma experiência que eu não tinha vivido antes. Só que todo mundo diz que eu tenho que adorar estar grávida, que é uma delícia. Tem que estar grávida, mulher é assim mesmo, grávida. E eu estou meio desencaixada naquele papel. E aí eu decido que eu não quero engravidar. Aí a família inteira está frustrada. Todo mundo está frustrado, porque todo mundo também engravida. E eu não quero engravidar. Ou eu vou reencarnar como homem. Eu fui sucessivas experiências como mulher, e mulher que eu escolhi sempre uma vida mais terna. Não é mulher nos modelos que a gente tem hoje, né? Mas mulher que acostumou a ter uma vida mais doce, mais submissa. E ela está vivendo a experiência, aquele espírito como homem. E como ele escolheu a família, escolheu aquele grupo que ele acreditava que seria o grupo perfeito para ele. Só que é um grupo perfeito sim, que vai ajudá-lo a rever tudo que ele aprendeu e aplicar de forma diferente. Aí é um grupo que exige que ele seja muito macho. No contexto que nós temos. Equivocado, mas é um contexto que tem funcionado e dado certo. Olha que loucura tudo isso está sendo vivido. É complexo demais. É muito complexo. E nós passamos a encarnação nos distraindo com muitas informações que a gente construiu ao longo da nossa história, na qualidade de espíritos reencarnados, nós fomos construindo a cultura. Porque a cultura que nós vivemos, ela não nasceu do nada. Ela é o resultado das nossas sucessivas encarnações, ensaiando, fazendo, implementando, e assim a gente vai construindo a cultura. A cultura que eu vivo hoje não foi por acaso que eu estou vivendo. Ela é resultado também da minha participação em alguns momentos históricos. E quando eu paro para estudar e pergunto por que Kardec separou só 3 questões, ele é tão delicado, né? E tão atuante em tudo, tão preocupado, tão didático, 3 questões. Porque ele quer nos mostrar realmente que está encarnado no corpo de mulher, o resultado da encarnação é que nós vamos poder avaliar, não porque a gente foi homem, porque a gente foi mulher. O resultado consiste em como eu lidei comigo naquele papel no contexto da minha encarnação. E aí eu insisto em dizer, olha a libertação da nossa vida. Quando estamos no mundo espiritual, que nós vamos planejar a nossa encarnação, nós estamos diante de fatos diversos vividos e das possibilidades que temos de acertá-los e resolvê-los e das probabilidades de equívocos. É assim que a gente planeja a encarnação. Mas quando a gente já tem muita fé, já se assessorou de bons amigos espirituais, já fazemos parte de grupos nas colônias espirituais, o que nós pensamos? Nós vamos conseguir dar conta. Porque fulano vai estar aqui pensando por mim, rezando por mim, né? Beltrano vai estar. Eu vou reencarnar naquele grupo que a gente combinou antes. Então tudo fica muito fácil, nós estamos no projeto. Quando nós voltamos, olha o que nós lemos ali. Para a gente evoluir, nós enfrentamos as vicissitudes. Não tem jeito. A gente vai ter dor, vai ter aflição, intranquilidade, não é? A gente morre, porque a gente reclama da encarnação, mas a gente vai se apegando, vai gostando dela. Porque se a gente não gostasse, não daria conta. Ninguém vai estar tantos anos encarnado se odiasse estar. Até porque o Criador foi nos trazendo a possibilidade de encantos. Estar encarnado não é do todo ruim. Só é ruim quando a gente se depara com a prova, com o desafio. Mas fora isso,
A encarnação tem os seus encantos. Tanto tem os seus encantos que a gente já acostumou a largar para outra. Não é comum dizer, não, na outra encarnação eu resolvo. Então a encarnação tem os seus encantos. E aí a gente reencarna com as possibilidades, com as probabilidades e a possibilidade também da distração. E por que a gente se distrai tanto? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitarmos espíritos, porque a gente ainda pensa que é encarnado e vai estagiar quando morre. A gente pensa isso. E aí, nesse processo todo, a gente começa a querer tomar conta da vida do outro e a gente deixa de prestar atenção nos detalhes da nossa própria vida. E quando eu deixo de prestar atenção nos detalhes da minha própria vida, eu não paro para pensar o quanto é difícil estar encarnado. O quanto é delicado. A gente reencarna pensando que está trazendo o GPS, mas no final das contas esquece dele. E a gente se perde nesse processo. Então a gente pergunta, se eu nascer homem, vai ser melhor? Quando a gente fala assim, na próxima encarnação eu quero ser homem, vários médicos falam isso, quero ser homem, homem é muito mais fácil. Como se fosse efetivamente mais fácil. Não é nada fácil. Não, eu quero ser mulher, porque ser mulher é muito mais fácil. Também não é nada fácil. E por que não é fácil ser homem e não é fácil ser mulher? Porque não é fácil lidar conosco. Não é fácil lidar com todo um acervo que nós temos, com toda uma história que nós viemos escrevendo, sucessivas experiências, porque eu preciso me ler e reler o tempo inteiro. A gente pega um livro, a gente lê o livro e fala, já li. Assim que ele fala, já li. E, na verdade, a gente não estudou, a gente leu. A nossa vida é exatamente igual. Nós não nos estudamos. Geralmente vamos buscar uma terapia quando a situação está grave. Ou quando alguém fala que ele está mal, outro dia reconhece que está mal mesmo. Seria normal o quê? Nós buscarmos sempre um suporte, uma orientação, para que pudessem até nos ajudar se aquela forma que eu estou vendo é aquela mesma. Se aquele papel que eu estou desempenhando está adequado às minhas possibilidades, ao que realmente posso realizar. Mas nós não temos hábito de fazer perguntas. E como não nos fazemos perguntas, nós conhecemos muito pouco de nós mesmos. E como conhecemos muito pouco de nós mesmos, o que é que nós fazemos? Começando a tomar conta da vida do outro. Fulano não deveria ter nascido homem, fulano deveria ter sido mulher, perdeu a encarnação. A gente adora dizer que o outro perdeu a encarnação. Não sei onde a gente buscou essa informação, porque na doutrina não existe. Ninguém perdeu, ninguém mandou para trás. Essas informações são, nós fomos criando e se transformam em senso comum, a gente fala, mas na verdade não é. Nós encontramos no Evangelho, muito interessante, o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores de última hora. Os Espíritos nos dizem o seguinte: como reconhecer os que se acham no bom caminho, se entre os que foram chamados, muitos se transviaram? Essa é uma pergunta que é formulada. Olha que interessante. Nós vos responderemos, podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade, por eles ensinados e praticados, pelo número de aflitos a quem leve consolação, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Podereis reconhecê-los, enfim, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei e os que o seguem serão os escolhidos que vencerão. Então, muito interessante pensarmos a respeito. Essa percepção que podemos ter nos liberta. É verdadeiramente uma libertação. Porque eu paro e penso que quando escolhemos a nossa encarnação, quando eu escolhi ser uma mulher ou quando eu escolhi ser um homem, eu tinha certeza absoluta que eu ia conseguir desempenhar esse papel. Eu tinha certeza que eu ia conseguir.
Essa certeza que me motivou a realizar a escolha. E eu me deparo com diversas situações, diversas questões que eu não estou conseguindo, a palavra vem da moda, dar conta dessa experiência. Não estou conseguindo dar conta. Aí a gente se perde e com essa forma de não estou conseguindo dar conta, porque o papel que eu tenho do homem, o papel que eu tenho da mulher está estabelecido para mim, eu me perco de tal forma que aí eu não consigo fazer mais nada. E aí eu estou mergulhado num núcleo familiar ou de amigos absolutamente críticos que começam a apontar para mim que está tudo errado o que eu estou fazendo. E quando eu penso que está tudo errado, eu não consigo sair daquele processo. Mas a doutrina libertadora, é que interessante, a questão não está em ser homem, a questão não está em ser mulher. Qual é a grande realidade nossa na experiência reencarnatória? É nós conseguirmos compreender que a reencarnação é a oportunidade que todos nós temos de rever a nossa própria história. Em qual tempo? No tempo de cada um. Porque essa busca também, a pressa que nós temos de consertar a vida do outro, também aponta o quanto nós não conseguimos rever a nossa. Se eu preciso ser homem em sucessivas encarnações, ou se eu preciso ser mulher em sucessivas encarnações, essa é uma questão personalíssima e particular, estabelecida entre mim e quem está me assessorando no processo. Eu estarei reunindo-me com as pessoas, com os espíritos, que vão me ajudar naquela nova empreitada. Isso para a gente é importante pensar. Porque se nós pensarmos assim, quando estamos vivendo os conflitos inerentes à nossa realidade, de espírito em evolução e encarnado, nós não vamos nos sentir desolados, desamparados ou enganados nas escolhas que nós fazemos. Se nós pararmos e pensarmos, não, quando eu planejei, eu não estava sozinho, eu não estava sozinha. E eu tenho certeza que disseram que estariam ao meu lado, que me dariam forças, não me abandonariam. Se eu conseguir pensar dessa forma, eu me acalmo. E quando eu me acalmo, eu recebo as orientações necessárias. E quando eu percebo em mim as aflições, as angústias, eu começo a perceber também que o outro também experimenta questões de angústias, de aflições. Claro que não são obrigatoriamente exatamente iguais as minhas. Mas estar encarnado não é fácil para nenhum de nós. Se encarnar fosse fácil, há muito já estaríamos, há muito, ocupando os mundos ditosos. Seríamos nós mentores aqui deste lar, por exemplo. Isso aqui é um lar que nos abriga, isso é uma casa que cuida da gente com tantos invisíveis aos nossos olhos. Então a doutrina espírita, que é para ser estudada sob o aspecto de que a cada vez que eu leio, amplia um pouco a minha visão. A cada vez que eu leio, eu me coloco no processo. Porque o Espiritismo não é para o outro, é para todos nós e para cada um individualmente. Individualmente, cada um vai se colocando naquela experiência. E quando se trata de questão de sexo, para todos nós não é uma questão fácil de ser conversada, por diversos fatores. E Kardec nos traz com tanta leveza a resposta dos espíritos quando diz: tanto faz reencarnar como homem ou reencarnar como mulher. O que você, espírito, vai experienciar é que vai fazer com que você reescreva a sua história para que você alcance a perfeição.
Então, quando é que eu vou escolher ser homem ou ser mulher? Eu vou escolher no momento em que eu estiver diante das circunstâncias, auxiliada, estimulada, incentivada para eu poder realizar aquela viagem delicada, temerária, arriscada, que é a encarnação. Então, isso em relação a mim. Em relação ao outro, exatamente igual. E por que a doutrina nos liberta? Porque nós precisamos ser solidários entre nós nesse processo da encarnação. Não é só solidariedade, quem está com fome, me dá sopa, com frio, agasalho, mas é a solidariedade necessária para que nós compreendamos-nos e compreendamos o outro, para que o outro me compreenda nessa difícil empreitada encarnatória. E se eu começar a pensar dessa forma, eu vou perceber que eu não tenho tempo para ficar cuidando do outro no sentido de policiar a vida dele e rotulá-lo dentro do meu conceito absolutamente limitado e preconceituoso. Isso para a gente é importante pensar. Não é questão de modismo ou não estar na moda. A questão é extremamente delicada. A reencarnação é a oportunidade. E eu volto para esta vida no corpo, trazendo os recursos que me são necessários para eu evoluir. Mas também eu trago muito claro as lembranças que eu não tenho como esquecê-las totalmente. A misericórdia divina por nós nos permite o esquecimento. Mas o que eu vivenciei, eu não posso apagar para começar do zero, porque nós vivemos um processo evolutivo. A gente não reencarna do zero para começar tudo de novo. Não haveria progresso. Nós vamos, sucessivas experiências, esquecendo o que não é necessário para aquele momento. Porque até o que nós esquecemos, que não é necessário para aquele momento, se tiver capturado ou registrado como trauma, nós vamos buscar o amparo profissional e ele vai resgatar aquela lembrança para que nós possamos revivê-la, resolvê-la e restaurarmos a nossa vida. Isso não é mais mistério. Isso está absolutamente comprovado. Mas, de um modo geral, a gente vai lidando com os traumas de diversas maneiras. A gente nem quer enfrentá-los naquele momento exato, nós vamos empurrando. Eu não tenho os grandes traumas, mas eu tenho as grandes lembranças. Então, estamos nós em um corpo feminino, em um corpo masculino, precisando exatamente que nós nos cuidemos. Não dar mais para eu viver a minha vida individual sem que eu possa sequer abrir um espaço emocional para eu vibrar carinhosamente, delicadamente em favor daquele companheiro, que eu não sei nem o nome, mas eu tenho certeza que em algum lugar, neste exato momento, existe alguém vivendo uma aflição que não está conseguindo entender o que está acontecendo consigo. Que se vê experienciando em um corpo o que ele está acreditando que não era para ele viver. Confuso, complexo. E eu, dentro da minha ignorância absoluta, tomada por orgulho absoluto, eu julgo, eu condeno. E aí, se eu conheci alguma coisinha de espiritismo, eu falo, perdeu a encarnação. Aí vem o Evangelho, com essa resposta fantástica que nós precisamos trazer para a nossa vida. Porque essa questão, eu preciso me perguntar sempre, como é que eu posso saber que eu estou no bom caminho? Nós precisamos nos perguntar isso. A gente vai encarnar, a gente reencarna, aí tem aniversário, canta parabéns, faz bolo, a gente ganha presente, a gente faz festa, mas a gente não se pergunta,
gente, eu estou fazendo meu dever de casa legal? Eu estou conseguindo dar conta da minha vida? Eu estou conseguindo viver exatamente a proposta do Criador, amar ao próximo como a si mesmo? Eu estou conseguindo? Na maioria das vezes não, porque eu nem me amo, eu nem sei o que é isso. Eu penso que me amar é fazer cirurgia, é ter uma boa casa, ter um bom carro, estar bem nas redes sociais. Eu penso que amor é isso. Eu não entendi ainda o que é me amar efetivamente, eu não sei bem. Até porque eu sou meio de mal comigo. Eu não gosto de algumas coisas em mim e aí eu finjo que e uso outras formas. E a doutrina vai efetivamente nos convidar a perceber que a encarnação na nossa vida é uma oportunidade. E o que eu combinei para fazer, se eu não estiver conseguindo compreender, eu preciso procurar ajuda. Eu preciso procurar ajuda. Mas eu também preciso desenvolver em mim um grau de sensibilidade para perceber que o meu companheiro também está precisando de ajuda. Não é da minha crítica, não é da minha crítica, não é da censura pejorativa, não é desse modelo que eu estabeleci para encaixar todo mundo na moldura que eu acho como é, porque todo mundo na moldura eu também fico bem. Não é assim, se todo mundo ficar na posição que a gente acha que deve, não tem desconforto para a gente. Se todo mundo for educado com a gente é bom, todo mundo for legal, todo mundo gostar da gente, não tem desconforto. E aí a gente se depara com as dificuldades, as diferenças e as delicadezas. E a gente não se pergunta, será que eu estou fazendo tudo certinho? E a maioria das vezes não estamos. Não estamos porque nós estamos preocupados em consertar a encarnação do outro. Nós estamos preocupados em apontar o que o outro não faz de correto, o que o outro não faz de certo. Sobretudo nesse aspecto do sexo. Nós sabemos exatamente como o outro deveria proceder, o que ele deveria fazer, como ele deveria não fazer, e nós não pensamos em nós. Nós não prestamos atenção nos grandes conflitos que criamos, nas grandes questões que vivemos, porque a gente não se deu tempo de pensar a esse respeito. Então, estudar a doutrina espírita significa, para todos nós, um convite para que nós possamos conhecermos. Estar em uma casa espírita não significa que a gente está recebendo da espiritualidade e basta, porque o significado de estar aqui é receber boas vibrações para que o nosso amanhã seja ótimo. Nós estamos em uma casa espírita com vários propósitos. Dentre eles, nós aprendermos sobre nós mesmos. Nós compreendermos que estar encarnado não é fácil. E nós aceitarmos que todos nós espíritos precisamos uns dos outros. Que nós temos que nos desculpar. Que nós temos que nos aceitar. Que nós temos que compreender o processo reencarnatório. E eu acho que tudo mais importante é que todos nós estamos a caminho da luz. Cada um a seu tempo, cada um no seu momento, cada um na sua realidade. Então, se nascemos como homem, nascemos como mulher, o que nós temos que ter em mente? O objetivo da encarnação, que é o progresso. Então, que Deus nos abençoe nesse processo. Que saiamos daqui livres e leves do preconceito e da preocupação se nasceu homem, nasceu mulher, se vai ser homem, se vai ser mulher, porque o que importa é que somos espíritos, trazendo para a presente encarnação várias propostas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que nós consigamos dar conta dessa encarnação com muita humildade e com muito amor.